Seja bem-vindo a este canal do YouTube, eu sou Pedro Rosa. Hoje eu vou falar um pouco sobre filosofia da ciência. Vou falar sobre algumas premissas que a gente precisa utilizar quando a gente fala de transtornos mentais e psicopatologia. No vídeo anterior eu falei sobre revolução kuhniana. Uma revolução de paradigma, uma transição de paradigma que está acontecendo neste exato momento. Nesses momentos de transição de paradigma, a gente tende a voltar os nossos olhos, a nos debruçar sobre as premissas da nossa ciência. E uma questão relevante é o que é um transtorno mental. Para responder essa pergunta, a gente precisa responder uma outra pergunta. Que tipo de coisa é um transtorno mental? O transtorno mental se parece com qual outro tipo de coisa na natureza? É sobre isso que eu vou falar. O vídeo não é extremamente complexo, o vídeo não é um tema extremamente abstrato, o vídeo é um tema muito importante, eu tenho certeza que você vai gostar, então continue assistindo. A gente está falando aqui de tipologia psiquiátrica. O que é um transtorno mental? A que tipo de construto pertence um transtorno mental, né? Essa aqui é uma perspectiva do Kenneth Kendler, que é um dos psiquiatras mais proeminentes da atualidade e que tem uma grande influência, e que é um psiquiatra que passou por uma carreira muito baseada em neurociências e que recentemente debruçou suas horas de estudo sobre a psicopatologia clássica e sobre perspectivas de epistemologia da saúde mental, justamente porque ele percebe que pode estar havendo uma transição de paradigma, ainda que ele seja uma pessoa que participou do DSM de maneira muito ativa e que ele tem uma tendência a acreditar que o DSM pode ser aprimorado. Eu estou citando aqui uma perspectiva de uma pessoa com quem eu não concordo por completo, mas que tem um aspecto muito importante aqui sobre a tipologia psiquiátrica. Que tipo de construto é um transtorno mental? Uma perspectiva para as ciências naturais é um construto de um realismo hard, um realismo duro, forte, em que existem fronteiras nítidas entre os tipos, né, e os membros de cada tipo são muito homogêneos entre si. Um exemplo aqui são os elementos da tabela periódica. Um átomo de ouro, ele é como todos os átomos de ouro são ali iguais, pode ter uma variação ali de isótopo e tal, mas tem uma essência, né? Você consegue descrever o que é um átomo de ouro, né? O número de prótons, etc. E são todos eles diferentes de um átomo de hidrogênio. Então, todos os átomos de ouro são iguais entre si, e são totalmente diferentes dos átomos de hidrogênio, que por sua vez são todos iguais entre si. Então, ou seja, você tem uma classificação com limites nítidos. Algumas pessoas, curiosamente, têm a sensação de que os transtornos mentais são assim. E eles, obviamente, não são. Então, antes de descrever o que é um transtorno mental, talvez a gente precise descrever o que não é um transtorno mental. Transtornos mentais não são puramente homogêneos. É claro que a heterogeneidade é um problema. Eu falei disso no vídeo sobre os problemas do DSM. Nós queremos construtos mais homogêneos. A ideia de um modelo dimensional é que a gente tenha construtos mais homogêneos. Mas a gente nunca vai chegar num ponto, pela natureza do nosso objeto de estudo, que é o ser humano, em um hard realismo, entre um tipo que é um realismo hard, como são os elementos da tabela periódica, olha só. De forma diferente, um realismo soft é mais compatível com a biologia, e que, digamos assim, não há essências, por assim dizer. A ideia desse vídeo é falar sobre filosofia da ciência, é falar sobre ciências naturais, é falar sobre a tipologia psiquiátrica, é falar sobre psicopatologia. Esse é o meu objeto de estudo. É natural que alguém possa trazer explicações ou descrições da essência humana sobre outras perspectivas, sobre perspectiva metafísica, sobre outras áreas da filosofia, sobre perspectivas religiosas. Não é o meu alvo aqui. E claramente, quando a gente olha do ponto de vista da biologia, um realismo soft, em que não há essências, é a melhor maneira de descrever os seus objetos de estudo. Isso vai para a classificação dos seres vivos. É difícil descrever a essência de um cachorro em comparação com a essência de um gato. Isso é muito difícil de fazer. A questão aqui, que talvez os genes pudessem nos trazer, mas aí quando a gente analisa a genética de verdade, a gente vê que as espécies são muito mais semelhantes do que diferentes entre si. Nós não vamos conseguir chegar a uma essência precisa dos transtornos mentais. Então, o realismo soft, que não tem essências e que tem limites pouco nítidos. Veja que ter limites pouco nítidos é muito diferente de não ter limites. Limites pouco nítidos é muito diferente de não tem nenhuma fronteira. Existem diferenças. A classificação da natureza ela é
possível, ela é difícil, tem uma precisão menor do que, por exemplo, eu disse ali a química, mas ela mesmo assim tem, né? O Aristóteles, que é um filósofo que trouxe muito a ideia de classificação, falava de cortar a natureza nas suas juntas naturais, nas suas articulações naturais, nas suas natural joints, que seria ali, ele usa uma metáfora até de um açougueiro que vai cortar um animal para, né, para ser vendido, usa-se as suas juntas naturais para separar e não cortar no meio da carne ali, quer dizer, existem pontos de separação naturais e uma classificação visa buscar isso, né? Só que isso não necessariamente tem uma essência, mas existe um soft realismo aqui útil, e o Kenneth Candler argumenta que sim, os transtornos mentais têm algo disso. Temos uma terceira perspectiva, que é uma perspectiva instrumentalista. Aqui o pragmatismo fala mais alto, em que o tipo ele é útil, sem que a gente tenha uma pretensão maior, sempre que a gente tenha que fazer uma argumentação da origem disso, sem que a gente tenha que fazer necessariamente uma argumentação de mecanismos que unam a apresentação clínica a construtos mais abstratos. Por exemplo, que a gente não precise fazer uma assertiva a respeito de, puxa, esse transtorno mental tem uma derivação temperamental através de tal mecanismo. Não existe essa pretensão. O que existe ali é falar, isso aqui a gente preenche critério para depressão, isso indica o tratamento de um antidepressivo tal, com psicoterapia tal, e está feito. Isso é útil. É claro que isso é útil, né? Fazer esse diagnóstico pode fazer a diferença para esse paciente. Mas isso é algo que não tende a trazer para nós novos conhecimentos e avanços. Tende a ser algo que vai nos manter presos nessa utilidade circunstancial, digamos assim. Nós não teremos premissas a serem testadas adicionais a respeito disso que permitam que a gente chegue, digamos assim, a um conhecimento mais preciso, que a gente consiga revelar a natureza tal qual ela é. Por último, que o quarto elemento são construtos sociais, né? Tipos que residem dentro das ideias humanas sem correlatos externos objetivos. A perspectiva do Kenneth Candler é de que os transtornos mentais fiquem entre um realismo soft e um instrumentalismo, sem deixar de ter aspectos de construtos sociais. É importante colocar uma ressalva aqui que transtornos mentais certamente não são construtos sociais. Naturalmente, uma classificação tem influências sociais inevitáveis. Essa é a regra de tudo que se faz em medicina. A indicação ou não, por exemplo, de screening de câncer de mama, e se isso é feito uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos, terá influências sociais. Isso não significa que o fato da mamografia ser capaz de captar cânceres incipientes, iniciais, seja um construto social. Isso é muito importante. Ou seja, mesmo algo mais próximo de um realismo hard, como é uma doença oncológica, que muitas vezes tem um gene específico, tem uma natureza mais essencial, sofre influências sociais. Isso não significa que sejam construtos sociais, significa simplesmente que os humanos se organizam em uma sociedade que sofre pressões políticas. Isso não significa que o tipo que é o nosso alvo de estudo, seja um construto social. Eu acho que essa perspectiva do Candler é muito feliz, acho que ela é muito correta, de colocar o transtorno mental entre um realismo soft e um instrumentalismo. Os aspectos instrumentais, eles são importantes porque a gente tem uma área de estudo que ela tem um objetivo claro de ajudar as pessoas a viverem melhor. Porém, a gente quer que ele tenha uma tendência maior para um realismo, porque a gente possa ter construtos válidos. Aqui convido você a ouvir o vídeo sobre acurácia. O vídeo sobre acurácia eu falei sobre validade. A gente quer validade, a validade é necessária para a gente avançar. Se a gente não tiver validade, ou seja, a gente ter um novo pedaço de conhecimento que se encaixa dentro de um monte de outros pedaços de conhecimento válidos. Então é como uma peça de um quebra-cabeça que se encaixa junto de outras peças válidas. Essa peça que eu estou encaixando aqui agora, ela adquire validade porque ela se encaixa em outras peças válidas. A gente quer isso. A perspectiva instrumental não tem esse objetivo, mas a gente precisa desse encaixe para que a gente cresça, para que a nossa ciência se aprimore e que a gente ajude as pessoas cada vez mais. Obrigado por assistir esse vídeo. Esse é um vídeo mais filosófico, mas ele é um vídeo importante, eu acho que traz reflexão pra gente. O objetivo desse canal é trazer reflexão.
O objetivo desse canal não é só aprenda esta informação, coloque lá no seu HD do seu cérebro lá. A ideia desse canal é trazer reflexão para as pessoas, e a gente vai precisar de algumas coisas filosóficas, não tem jeito, faz parte, e francamente acho que pode ser muito interessante. Deixe seu comentário, crítica, sugestão, assine o canal, o sininho aí para você não perder o vídeo que eu posto toda quinta-feira. Assista o podcast Papo de Psiquiatra, ouça o podcast Muito Além da Psiquiatria. Até a próxima, obrigado pela sua atenção.